Capítulo 2. Doença e morte de meu pai. Deus provou-o e o achou digno de si. Purificou-o como ouro no cadinho e aceitou-o como um perfeito holocausto. Sabedoria 3, 5, 6. A oferta de sua rainhazinha parecia ser para papai o sacrifício supremo. Entretanto, não era senão o princípio. Teresa anota-o quando escrevia a uma de nós em maio de 1889. Antes de minha entrada para o Carmelo, nosso incomparável pai dizia, entregando-me a Deus: desejaria ter alguma coisa de melhor para oferecer a nosso Senhor. Jesus ouviu sua oração. Essa coisa melhor era Ele mesmo. Irmã Maria do Sagrado Coração afirma por sua vez: pensando em papai, perguntava-me frequentemente: como terminará a sua bela vida? Tinha o secreto pressentimento de que seria no sofrimento, embora estivesse longe de imaginar qual seria este sofrimento. Quando ele chegou, porém, compreendi certo dia, durante a missa, tão claramente o seu valor, que não teria querido trocá-lo por todos os tesouros da terra. Naquele tempo, a história de Jó voltava-me sempre à memória. Parecia-me que era a sua, como a nossa história, que Satanás, apresentando-se ainda diante do Senhor, lhe dissera: não é de se admirar que vosso servo vos louve. Vós o cumulais de bens. Feriu em sua própria pessoa, e vereis como ela amaldiçoará vosso nome. Mas o nome do Senhor não foi amaldiçoado. Ao contrário, foi sempre bendito no meio das provações mais cruciantes. Ao iniciar esta narração, é oportuno relembrar a visão que teve Teresa em sua infância. Ela contempla no futuro nosso pai em sua grande provação, oprimido pela adversidade, como o santo rei Davi, que passa a torrente do Cedron e sobe a colina das Oliveiras, chorando e com a cabeça velada. Eis como Madre Inês de Jesus, testemunha de sua emoção, declarou no processo apostólico. Ela contava cerca de 7 anos. Meu pai estava em Alençon havia vários dias. Minha irmã Maria e eu estávamos numa das mansardas, cujas janelas dão para o jardim, atrás da casa dos Buissonettes. Terezinha olhava alegremente o jardim, da janela do quarto vizinho. Era verão, o sol brilhava. Deveria ser 2 ou 3 horas da tarde. De repente ouvimos nossa irmãzinha chamar com uma voz angustiosa: papai, papai! Maria, tomada de medo, disse-lhe: por que chamas assim, papai? Não sabes que ele está em Alençon? Ela nos contou então que vira na área, no fundo do jardim, um homem vestido absolutamente como papai, tendo o mesmo porte e o mesmo andar, mas que estava com a cabeça coberta e caminhava curvado como um velho. Acrescentou que este homem desaparecera atrás de um grupo de árvores, não distante dali. Descemos logo ao jardim, mas não tendo encontrado o misterioso personagem, tentamos em vão persuadir Teresa de que ela nada vira. Mais tarde, no Carmelo, alguns anos, após a morte de nosso pai, Irmã Maria do Sagrado Coração e Irmã Teresa do Menino Jesus, estando juntas num dia de licença, relembraram esta visão e compreenderam de repente o que ela significava. Irmã Teresa do Menino Jesus fala disto em sua vida. Transcrevo aqui as palavras da santa em seu manuscrito. Era bem papai que vi caminhando, alquebrado pela idade. Era ele, trazendo sobre seu rosto venerável sua cabeça encanecida, no sinal glorioso de sua provação. Como a face adorável de Jesus foi velada durante sua paixão, devia também ser velada a face de seu fiel servo, nos dias de suas dores, a fim de poder brilhar na celeste pátria, junto de seu Senhor, o Verbo eterno. Foi do seio da glória que nosso Pai querido obteve-nos a doce consolação de compreender que 10 anos antes de nossa aprovação, Deus já nos mostrava,
como um pai faz entrever a seus filhos o futuro glorioso que lhe prepara e se compraz em considerar de antemão as riquezas sem par que devem ser sua partilha. Os princípios da doença. Para resumir as diversas fases da doença de meu pai, utilizei, além de minhas lembranças, que tenho muito claras, as notas de meu caderno íntimo, que, semelhante às estações da Via Sacra, apresentam-nas dia por dia. Durante toda a sua existência, meu pai mostrou-se sempre de um temperamento resistente e robusto. Somente pelo ano de 1876 é que um incidente o forçara a recorrer ao médico. Certo dia, na pesca, perto de Alençon, foi picado na cabeça, atrás da orelha esquerda, por uma mosca venenosa. No princípio, era apenas um pontinho preto que quase não o fazia sofrer. Mais tarde, o mal progrediu e se tornou inquietador. Consultaram-se vários médicos em Lisieux e em outros lugares. Os tratamentos diversos, reiterados a que foi submetido, foram extremamente dolorosos, sobretudo os últimos, em 1888. Meu pobre paizinho sofria, então, um verdadeiro martírio. Ele, tão corajoso, não podia mais trabalhar e percorria o jardim a grandes passos. Dizia a Leônia e a mim, com uma voz dilacerante: ó, minhas filhas, rezai por mim. Era um tumor epitelial. Ele se desenvolvera do tamanho da palma da mão. Esta infecção local deveria resolver-se lentamente e nos últimos meses de sua vida. A família estava persuadida de que os acidentes cerebrais de que vou falar não eram alheios a esses sofrimentos intoleráveis, cujo ponto culminante, unido ao aumento de ureia, coincidia com o enfraquecimento notável de sua saúde. Os sintomas dessa debilitação manifestaram-se no ano precedente, em que papai ia atingir seus 64 anos. No dia 1º de maio, à hora de despertar, teve um ataque de paralisia que tomou todo o lado esquerdo. Com sua energia habitual, quis mesmo assim ir conosco à missa das 7 horas, como fazia todos os dias, para comungar no início do mês de maio. A língua estava embaraçada, ele arrastava penosamente a perna. Disse-nos a Leônia, a Teresa e a mim: minhas pobres filhas, somos tão frágeis quanto as flores das árvores, na primavera. À tarde temos um aspecto magnífico, e pela manhã, uma hora de geada basta, para nos murchar e abater. A par do ocorrido, nosso tio Guerim exigiu que papai se deitasse e aplicou-lhe 12 sangrias. Excetuando algumas falhas de memória, papai restabeleceu-se suficientemente para receber as confidências de Teresa sobre sua vocação e acompanhá-la em todas as suas iniciativas. Ele sofreu ainda 2 ataques de paralisia durante o ano, até maio de 1888. Durante esse mês, em sua antiga igreja paroquial, reunindo todas as suas recordações, teve uma inspiração que ele mesmo contou às suas carmelitas numa entrevista no locutório. Minhas filhas, volto de Alençon, onde recebi, na igreja Notre-Dame, grandes graças, consolações tais que fiz esta oração. Meu Deus é demais, sim, sou muito feliz. Não é possível ir assim para o céu. Quero sofrer alguma coisa por vós e ofereci-me. A palavra vítima expirou em seus lábios, escreve Teresa. Ele não ousou pronunciá-la diante de nós, mas tínhamos compreendido. Esta oferta de si mesmo não era a suprema realização de suas aspirações de jovem, quando retivera e copiara esta passagem de uma oração de Fenelon? Senhor, quando considero o vosso jugo, ele me parece por demais doce. É ele, pois, a cruz que devo levar, seguindo-vos todos os dias de minha vida? Não tendes um cálice mais amargo de vossa paixão, para me fazer beber até as fezes?
Ele não tem nada e voltará amanhã. Foi nosso Senhor quem nos disse. Os fatos justificaram esta afirmação. Foi durante um alarme semelhante em que meu pai partira inopinadamente para a árvore que se incendiou inteiramente numa casa vizinha aos Buissonets. Nota: pouco depois, papai comprou o terreno da propriedade incendiada. Dom Lemonnier, bispo de Bayeux, aconselhou que esta faixa estreita fosse anexada ao jardim da fachada dos Buissonets. A casa em questão achava-se onde está, atualmente, a escada exterior e a imagem de Nossa Santa embutida na parede. Quanto ao jardim do fundo, foi sempre como se vê hoje, quanto à forma e superfície. Leônia estava sozinha em casa com a empregada. A senhora Guerin escreveu a este propósito às suas sobrinhas carmelitas. Acalmai, por favor, vossa grande dor. Vede o incêndio desta manhã e como vossa irmã foi protegida. Se o fogo tivesse sido ateado à noite, não sei o que teria acontecido. Não posso deixar de crer que nosso Senhor nunca permitirá uma desgraça muito grande. Deixará talvez as coisas irem bem longe para provar vossa confiança, mas deterá tudo a tempo. Até logo, minhas queridas. Nós vos abraçamos do fundo do coração. Prosseguia-se a situação, com alternativas de melhor e piora. Ainda que deformados, os pensamentos de meu pai conservavam-se todos orientados para o serviço de Deus, que fora o centro de toda a sua vida. Sua virtude adquirida revelava-se por obras. Assim, interessava-se vivamente pelos pecadores, particularmente por um primo, por parte do Sr. Guerin, então gravemente doente. Recomendava ao Carmelo esse peixão, como dizia. Paulina respondeu-lhe, no dia 1º de julho, uma palavra que revela o seu desejo de impedir-lhe que fizesse penitência e se inquietasse a esse respeito. Fica tranquilo, meu paizinho bem-amado. De tua parte já fizeste tudo. Cabe-nos agora continuar. Aliás, é nossa vocação. A conversão foi obtida, radical e tocante. Sua caridade crescia sempre na aprovação. Eu tinha desejado possuir o crucifixo de cobre que estava em seu quarto, ignorando que lhe fora dado por Maria, antes de sua entrada para o claustro. Hesitou em dar-mo. Todavia, num dia de setembro, durante a missa, tendo relido uma oração do general de Sones, que eu lhe passara, disse-me baixinho: eu te dou o meu Cristo. Contando este episódio numa carta à Madre Maria de Gonzaga, acrescentei certos fatos que provavam quanto papai era estimado na cidade. Na rua, toda a gente cumprimenta papai e chamam-no de Santo Patriarca. Esta tarde, Leônia e eu estávamos na sacristia para nos inscrever numa obra, quando o senhor pároco de São Pedro, senhor cônego Roré, disse-nos: vossas irmãs do Carmelo são felizes? Ó sim, senhor cura. E vós também o sois, pois tendes um pai incomparável. Não é verdade que ele é bom? Fiquei comovida, ouvindo falar de papai com tanto respeito e veneração. Vede, minha madre querida, como nosso querido paizinho é amado e apreciado em toda parte. Entretanto, seu estado de depressão física acentuava-se, como comuniquei a Teresa no dia 22 de julho de 1888. Papai parece-me agora tão velho e alquebrado. Se o visses ajoelhar-se cada manhã à mesa da comunhão, apoia-se, segura como pode, é de se fazer chorar. Não me deterei em descrever os diversos períodos de angústia, dos quais meu pai tinha conhecimento, pois fora dos momentos de inconsciência, ele conservava sua perspicácia. Disse mesmo certo dia às suas filhas carmelitas: minhas filhas, não vos preocupeis comigo, pois eu sou o amigo de nosso Senhor. No paroxismo do sofrimento,
Mandamos colocar na Capela do Carmelo, sob o quadro da Santa Face, uma placa de mármore com essas palavras, gravadas em letras de ouro: Sit Nomen Domini Benedictum. F.M. Família Martin, 1888. Esse ex-voto está hoje fixado atrás do sacrário do altar-mor. Intervalo consolador. A doença de papai fez que se adiasse a tomada de hábito de Teresa para o dia 10 de janeiro de 1889. Desde que foi fixada, ele a preparou por numerosos presentes. Queria que sua rainha estivesse trajada regiamente, com vestido de veludo branco, enfeitado com cisne e o ponto de Alençon. Embora em retiro, a noivinha de Jesus dirigiu-lhe, com a permissão de sua madre priora, uma mensagem de gratidão. Se é proibido escrever, é para não perturbar o silêncio do retiro. Mas pode-se perturbar a paz escrevendo a um santo? Em seu manuscrito, Teresa descreve este belo dia. A festa foi encantadora, e a mais bela, mais encantadora flor era meu rei querido. Jamais se mostrara mais belo, mais digno. Causou admiração a toda a gente. Este dia foi seu triunfo, sua última festa na terra. Papai esperava à porta da clausura. Quando ela surgiu, ele a apertou contra seu coração, os olhos rasos de lágrimas. Ah, exclamou, ei-la minha rainhazinha. Depois, oferecendo-lhe o braço, introduziu-a solenemente na capela. Nós que o vimos tão doente, não sabíamos como agradecer a Deus, vendo-o tão forte. No fim de janeiro, papai foi sozinho a Alençon para negócios. Foi a última vez. Com efeito, a melhora foi de curta duração. Fazendo alusão ao altar-mor da igreja de São Pedro, Teresa escreveu em sua autobiografia: Papai acabara de oferecer a Deus um altar. Foi ele a vítima escolhida para ser imolada com o cordeiro sem mácula. Declara pouco depois: o dia 10 de janeiro foi o triunfo de meu pai. Comparo a entrada de Jesus em Jerusalém no dia de Ramos. Sua glória foi como a de nosso Divino Mestre, seguido de uma paixão dolorosa, e esta paixão não foi só para ele. Assim como as dores de Jesus transpassaram como uma espada o coração de sua Divina Mãe, assim nossos corações sentiram os sofrimentos daquele que amávamos mais ternamente na terra. Lembro-me de que no mês de junho de 1888, no momento de nossas primeiras provações, eu dizia: sofro muito, mas sinto que posso ainda suportar maiores provações. Não pensava então naquelas que me estavam reservadas. Não sabia que no dia 12 de fevereiro, um mês após minha tomada de hábito, nosso Pai querido beberia o mais amargo, o mais humilhante dos cálices. Ah, naquele dia, não disse poder sofrer mais. Na casa de saúde de Caém. Ah, sucedendo-se novas crises com manifestações mais fortes de congestão, nosso tio Gueri insistiu, para o bem mesmo de nosso querido doente, que fosse tratado numa casa especializada. No dia 12 de fevereiro, dia doloroso que Teresa chamava nossa grande riqueza, nosso pai venerado foi confiado ao bom Salvador de Caém. Ele foi para lá sem saber para onde ia, mas desde que entrou, compreendeu logo, e a reação manifestou-se por sentimentos de humildade e abandono à divina providência. Outrora, certa manhã, em que ele nos levava para a abadia, disséramos-lhe que o pai de uma de nossas colegas estava com uma doença mental. Sentiu então um arrepio e retomou gravemente: é a maior provação que um homem possa ter. Qual não deve ter sido seu mérito quando compreendeu que esta provação era a sua e a aceitou de todo o coração. Desde sua chegada, conquistou a estima de todos. A reverenda madre Le Coquille,
assistente-geral da Casa de Saúde, escrevia-me: Podeis estar certa de que vosso querido doente, que inspira a todos uma profunda veneração, é objeto das mais delicadas atenções. No dia 19 de fevereiro, Leônia e eu fomos para o pensionato das Irmãs de São Vicente de Paulo, em Caim, a fim de ficarmos mais perto dele e recebermos todos os dias suas notícias. Durante as visitas, quando seu estado estava relativamente bom, ele não cessava de repetir: Estou muito bem aqui, onde estou pela vontade de Deus. Eu precisava desta aprovação. Além disso, faço apostolado ao redor de mim. Quantos têm necessidade de conversão? Aliás, as dedicadas enfermeiras estimulavam o seu zelo com este pensamento que comuniquei alguns dias mais tarde às minhas irmãs carmelitas. A religiosa disse a papai que ele prestaria grande serviço, levando todos os doentes ímpios a Nosso Senhor. Sois apóstolo, disse-lhe ela. É verdade, replicou nosso querido paizinho, mas preferia ser apóstolo noutro lugar do que aqui. Enfim, já que é a vontade de Deus, creio que é para abater o meu orgulho. Se soubesseis, minhas queridas irmãzinhas, como esta palavra tocou meu coração. Achei papai tão santo. Algum tempo depois, ele fazia uma declaração análoga ao doutor. Eu estava sempre habituado a mandar. Vejo-me agora reduzido a obedecer. É duro. Mas sei porque Nosso Senhor me enviou esta aprovação. Nunca tive humilhação em minha vida. Era preciso uma. O médico retomou. Pois bem, essa pode-se contar. A reverenda madre, que dirigia a sessão do estabelecimento em que estava nosso pai, chamava-se Madre Costardi. Era uma consolação para mim ver suas delicadezas para com o nosso doente, como confiei às minhas irmãs no dia 4 de março. Madre Costardi cuida de papai como se fosse seu próprio pai. Apesar do pouco tempo que ele está aqui, dizia-me ela, soube fazer-se amar e revela, além disso, algo de tão venerável. Adivinha-se que é portador de uma misteriosa aprovação. E pouco depois, Madre Costardi disse-me que tratava de papai como tê-lo-ia feito por seu próprio pai, que está no mesmo estado, mas em sua casa, cuidado por seu filho. Ela diz mesmo que é uma graça de Nosso Senhor que a faz sentir tudo tão vivamente em relação a nosso pai querido. Este continuava a interessar-se por nós e eu podia dar às minhas carmelitas este testemunho. Assim que papai me vê, pergunta por tudo. Pensa em tudo e em todos. Creio que não nos permitirão vê-lo mais de uma vez por semana. Vamos todos os dias pedir suas notícias. Madre Costardi, depois de ter citado outros doentes, disse-me falando de papai. Não é o caso do Sr. Martin. Ele está paralisado. Acha sua língua um pouco embaraçada. Seus movimentos são mais lentos e caminha penosamente. Ou ainda, sabendo papai que estamos em Caim junto dele, não se sente abandonado. Todos os dias a religiosa lembra-lhe que estamos aqui e que vamos diariamente pedir suas notícias. Isso parece causar-lhe prazer. Ele ficou muito, muito contente com vossas cartas. Elas lhes fizeram grande bem. O dia todo sentiu-se reanimado. Parecia ter nova coragem. Elas lhe fizeram encarar sua situação como sendo provação de um grande amigo de Deus. E esses pensamentos fortaleceram-no. Escrevei-lhe, pois, com frequência, todas as vezes que o quiserdes. A menor coisa lhe faz bem. Sabeis que muitas vezes um só pensamento basta a papai. Ele possuía sempre o mesmo abandono. No dia 15 de março, contei a meus tios Guerin o quanto ficamos tocadas, vendo nosso pai plenamente consciente durante a hora que acabávamos de passar com ele. E acrescentei. Disse a papai que todas nós fazíamos uma novena a São José, pedindo a sua cura e que pudesse voltar a Lisieux. Ele respondeu-me,
Não, não deveis pedir isso, mas somente a vontade de Deus. Seu exemplo fazia bem aos que o cercavam. Tiro de uma carta, do dia 17 de abril, este detalhe referido pela enfermeira, que ficara muito edificada. Madre Costarde deu a papai 2 docinhos, mas ele afastou-os para longe de si. A irmã que servia aproximou-se então e perguntou por que ele não os comia. Nosso querido paizinho respondeu-lhe que não queria comer doces na Semana Santa. Assim sabia que estávamos na Quaresma e seguia pontualmente as cerimônias da igreja. Quando passava bem, comungava diariamente, como outrora, e assistia à missa. Assim confirmaram-me o capelão e as religiosas. Sempre mortificado e caridoso, não queria comer sozinho as guloseimas que fazíamos questão de levar-lhe. Repartia-as com seus vizinhos de mesa. Viram-no certo dia distribuir o conteúdo de seu prato de ostras, quase nada reservando para si. Eu observava essa lucidez virtuosa e profunda em muitos outros casos. Pela mesma época, escrevia a minhas irmãs. Em minha carta de ontem à tarde, esqueci-me de um detalhe tocante e significativo. Eu mostrara a papai uma figueira que se achava na extremidade do jardim para distraí-lo e lembrar-lhe o Evangelho. Coloquei-o bem perto da figueira e examinamo-nas. As folhas começavam a aparecer, sinal de que o verão estaria próximo. Terminada esta pequena conversa, não pensei mais nisso e julguei que papai não prestava atenção. Todavia, uma das primeiras coisas que me disse ontem foi: vamos ver a figueira. A figueira foi, portanto, nosso fim, mas o tronco seco começava apenas a verdejar. Os brotos anunciavam-se, não havia folhas. Ah, essa árvore era para mim a imagem do inverno que atravessávamos moralmente. As folhas primaveris e os frutos do outono estavam longe de aparecer. Tão longe que, por ocasião de nossa visita, no dia 8 de maio, Madre Costarde declarou-nos que, não podendo ver papai senão uma vez por semana, segundo o regulamento, era mais prudente não ficarmos em Caém. Prometia informar-nos da menor agravação. Era duro para Leone e para mim, mas nossas saúdes começavam a alterar-se, e nosso tio, assim como nossas irmãs, chamavam-nos a Lisieux, onde chegamos no dia 14 de maio. De 8 em 8 dias, íamos ver nosso pai tão amado. Embora estivéssemos em casa de nosso tio, evitávamos as saídas. Entretanto, no princípio das férias, ele quis levar-nos a Lamousse. A família Guerin acabara de herdar, com a irmã de minha tia, esta bela propriedade, situada a 8 quilômetros de Évreux e que compreendia, além do castelo sobre a colina, 43 hectares de bosques e prados, cercados de muros. Foi por ocasião desta ausência de 15 dias que a Madre Costarde dava à Madre Priora do Carmelo estes detalhes sobre os sentimentos sempre desprendidos de nosso pai. Falamo-lhes longamente de todas as suas filhas bem-amadas. Sabemos que as senhoritas Leônia e Celina estavam em Lamousse, exclamou. Que bom! Dizei-lhes que fiquem lá todo o tempo, que seu bom tio achar necessário. Não quero que voltem por minha causa. Estou bem, muito bem aqui. Este venerável ancião não faz senão pregar a maior glória de Deus. Ele é verdadeiramente admirável. Longe de se queixar, acha excelente tudo o que se lhe dá. É tocante ver a afeição deste patriarca por sua família. A pedido de suas filhas, mandei comprar para ele morangos e framboesas que lhe causaram prazer. Todavia, quase não se encontram mais. Não sei o que lhe oferecer agora, pois é impossível fazer-lhe dizer-me seus gostos. Entretanto, quando lhe damos alguma coisa particular, são agradecimentos sem fim. Em março de 1890, começamos, por intenção de papai, uma novena à Santa Face. Madre Costarde escreveu-me a esse respeito no dia 27.
Recebi vossa carta ontem à noite, tarde demais para responder. Vosso excelente pai está mais ou menos como vistes, mas suas pernas não se sustentam. Se morasseis num lugar isolado, aconselhar-vos-ia tomá-lo convosco, pois não é difícil cuidar dele, e ser-lhes-ia uma consolação estar no seio da família. O que me leva a dar-vos este conselho é que vosso bom pai não tenta sequer levantar-se. Suas pernas devem estar muito atacadas para que fiquem assim. Nós nos unimos a vós durante essa novena, e todos os dias faço uma cruzinha com o óleo da Santa Face na fronte de nosso querido doente. Esta paralisia das pernas seguia uma progressão irregular e muito lenta. Eis como relatei a minhas irmãs nossa visita do dia 20 de maio. Encontrei-me com o Sr. Vital Romet, um de seus amigos de Alençon, e a Sra. Benoit, que iam para lá. Fizeram parar o carro e fomos com eles. Nosso pobre paizinho ficou muito sensibilizado. É para ele uma real felicidade quando vê seus antigos amigos. Ele estava um encanto. O Sr. Vital, querendo retirar-se, disse-lhe: Agora vou deixar-vos com vossas filhas. Ele retomou com um ar cheio de bondade. Ah, ficai ainda, sois de casa. Afinal, eles partiram. Nosso Senhor proporcionou-nos um dia consolador. Quando o encontramos, ele voltava do mês de Maria, onde fizeram uma leitura sobre o respeito devido aos velhos e a veneração aos cabelos brancos. Papai estava muito comovido. Suas pernas agora estão trôpegas, e foi penosamente que fez conosco a volta do jardim. Começou por deixar o braço de Leônia e contentou-se com o meu. Mas sua cabeça estava como que mais pesada do que o corpo, e não queria sustentar-se por muito tempo sem cair. Percebeu isso, pois apoiou-se à parede, dizendo que não estava cansado, mas que tudo girava ao redor dele. Leônia deu-lhe então o braço. Nosso pobre paizinho falou-me de vós, de nossa madre, Madre Maria de Gonzaga, de Madre Genoveva. Ficou encantado com vossas cartas. Não pude lê-las inteiramente, disse-me ele, era bonito demais e fazia-me chorar. Ele não pediu para entrar, e como eu lhe dissesse, tudo o que acaba passa depressa. É verdade, acho que tudo isso chega a seu fim, e não tardará mais, agora. Ele queria falar de sua volta. Respondeu-me isso com um ar tão resignado e bom. Na verdade, na medida em que passa o tempo, a expressão de seu rosto se torna mais pacífica e santa. Aproximava-se, entretanto, a profissão de minha Teresinha. Fixaram-na definitivamente para o dia 8 de setembro de 1890, segunda-feira. Ela me pedira que a fórmula de seus votos e a coroa que deveria receber fossem abençoadas por nosso pai. Segundo seu desejo, coloquei ainda esta coroa na fronte de papai. Ela solicitou também, por intermédio do irmão Simeão, uma bênção do Papa para seu rei e para ela ao mesmo tempo. O reverendo irmão Simeão morreu em 1899, com a idade de 85 anos. Foi-me uma grande consolação, escreve ela, poder retribuir a meu paizinho querido a graça que me proporcionara, levando-me a Roma. A tomada de véu deveria ser na quarta-feira, 24 de setembro. Animada por circunstâncias favoráveis, Teresa desejou vivamente que papai assistisse a ela e pudesse abençoá-la pessoalmente. Por diversas vezes, com efeito, fizemos tudo o que era necessário para retomar nosso querido doente, mas sempre que íamos executar esse projeto, as pernas se lhe tornavam livres. No verão deste mesmo ano, porém, nossas esperanças pareceram mais fundadas. Nosso pai pudera fazer de carro o passeio anual à casa de campo do Bom Salvador. Propunhamos fazê-lo ir de trem a Lisieux para ver suas carmelitas, e pensávamos escolher o dia da tomada de véu. Papai não assistiria à cerimônia. Eu iria buscá-lo somente no fim, e o levaria lentamente à grade para que abençoasse sua rainhazinha.
Entretanto, nosso tio Guerin opôs-se formalmente à sua vinda, temendo emoções muito vivas para ele. Teresa sentiu-o profundamente. Foi nessa ocasião que me escreveu a carta angustiosa do dia 23 de setembro, carta cheia de lágrimas, embora santamente abandonada. Jesus quer-me órfã, quer que eu esteja só com ele somente, para se unir mais intimamente a mim. O padre Pichon, que não pudera também assistir à cerimônia, escrevia do Canadá a Teresa. Meu aleluia está impregnado de lágrimas. Nenhum de vossos pais estará aí para oferecer-vos a Jesus. E ele convidava a oferecer a seu divino esposo essa coroa de espinhos. Numa carta a mim dirigida, ele dizia: Bebo a longos tragos em vosso cálice amargo. O querido patriarca está presente em meu pensamento, no santo altar e em toda parte. Sim, sim, ele foi escolhido como vítima. Eis o que explica tudo. Ufanai-vos com isso e sede grata a nosso Senhor. No dia 1º de outubro seguinte, nossa prima Joana Guerin esposava o Dr. Francis Lanelli de Caen e instalou-se nessa cidade. Ela nos convidava amavelmente a ficarmos em sua casa, mesmo durante semanas inteiras, o que nos aproximava de nosso pai. Foi durante uma dessas permanências que dirigi essas linhas à minha irmã Leônia em Lisieux. Ah, minha querida Leoniazinha, afinal, quando poderemos cuidar de nosso pai querido? Parece-me que empregaríamos nisso todas as nossas forças e todo o nosso amor filial. Quanto a mim, exulto ao pensar nele. O peso do trabalho não me atemoriza e estou pronta a morrer em meu posto. Ó, rezemos para que nosso Senhor ouça nossos desejos e torne sua realização possível. Enquanto esperamos, saibamos sofrer e não percamos o fruto de tantos trabalhos. 12 de novembro de 1890. Teresa era nosso anjo consolador. Escrevia-me no dia 26 de abril de 1891, falando de Jesus, de seu olhar velado de lágrimas. Ele tomou-nos, aquele que amávamos, com tanta ternura, de uma maneira mais dolorosa ainda do que aquela pelo qual nos tirou nossa mãe querida na primavera de nossa vida. Mas é a fim de que possamos dizer com toda a verdade: Pai nosso que estais nos céus. Encontramos um eco destas palavras numa carta da senhora Guerinha Teresa. Quando considero esse bom pai, esse venerável patriarca, como gostamos de chamá-lo, curvado sob o peso da provação, arrastando penosamente sua cruz, e que o revejo, tão feliz e tão bom, no meio de suas filhas, penso: há um céu onde tudo isso será recompensado. Esse bom pai deu 3 filhas a Deus, que não deixará de retribuir-lhe. É Teresa ainda que nos convidava a olhar para o céu. Da cabeça resplandecente de nosso pai querido, veremos sair ondas de luz, e cada um de seus cabelos brancos será como que um sol que nos cumulará de alegria e felicidade.